Boa noite a todos que nos acompanham pelo YouTube. Que a graça do Senhor esteja sobre vocês, sobre nós essa noite. E temos hoje mais uma oportunidade de celebrarmos esse momento para a honra e glória do Senhor. Portanto, eu quero convidá-los a aquietar o coração, acalmar. Se possível, desliguem os celulares, afastem um pouquinho, se concentrem nesse momento, pois estaremos entoando ao Senhor, orando e aprendendo um pouco mais sobre seus ensinos. Nesse momento eu quero convidá-lo também a abrir em Romanos e no versículo 4 ao 6, acompanhar comigo. A minha pergunta essa noite é: de onde você está tirando forças, ânimo? Aonde está a sua esperança? Voltemos ao versículo que diz assim a palavra do Senhor: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É aqui onde deve estar a fonte de ânimo, a fonte de consolo, na palavra de Jesus, na palavra do Senhor. É esse Deus que é capaz o suficiente de levantar você, de nos levantar. Então, concentre agora o seu pensamento, o seu coração nessa noite, para que o Senhor possa, da mesma forma, também lhe dar essa paciência e esse consolo. Vamos orar? Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Salvador, nós começamos, Deus, esse momento para a honra e glória do Senhor. Deus, aceita nossa oração, aceita nosso louvor, Deus, que a nossa vida possa expressar de forma muito autêntica nossa gratidão para com o Senhor, porque, Deus, fazemos isso para Ti. Então, Senhor, nos ensina, cuida de nós nesse momento, pois queremos ouvir do Senhor, seja repreensão, seja consolo, seja ânimo. Deus fala essa noite para nós. No nome de Jesus, amém. A partir desse momento, vamos cantar juntos ao Senhor. Boa noite, obrigada a você que está aí nos acompanhando no nosso ambiente online. Agradecemos muito por você estarem junto conosco, mas estamos aqui para celebrar e engrandecer o nome do nosso Deus. E hoje não vai ser diferente, vamos cantar e louvar a Ele, porque Ele nos resgatou de um caminho errado que estávamos, de um lamaçal, e hoje Ele nos firma numa rocha, que é Jesus Cristo. Jesus, és o meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha e agora eu sei. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador,
adorarei, Senhor. Jesus, és o meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado. me firmou na rocha. E agora eu sei. Te amo, te quero. Haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Jesus, és o meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado. Me firmou na rocha. E agora eu sei. Te amo, te quero. Haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Te amo, como eu te quero. Haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Vamos continuar com muita alegria e gratidão a Deus, porque Ele não só nos tirou de um lamaçal, mas esse lamaçal tem um nome: pecado. Cristo nos libertou do nosso pecado e nos trouxe perdão e nos trouxe graça. Então eu convido você a cantar e pedir ao Senhor: Senhor, derrama sobre mim perdão e graça. Eu preciso, nós precisamos. Que a gente possa cantar com sinceridade no nosso coração, com desejo fiel de deixar Deus trabalhar em nossa vida. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor.
Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Senhor Jesus, queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, o que nós somos, ó Deus, pois não temos nada para te oferecer, mas o que nós somos podemos oferecer ao Senhor, que transformará tudo conforme o teu caráter, conforme quem o Senhor é em nós. Deus, pedimos que em nome de Jesus o Senhor transforme as nossas vidas, que o Senhor molde o nosso caráter, mude quem nós somos, para que o teu nome seja glorificado. E nos perdoa, Senhor, por sermos tão falhos, tão pecadores. Louvamos e agradecemos ao Senhor, pois apesar de tudo isso, o Senhor derrama sobre nós o teu perdão e a tua graça. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Chamar a atenção de vocês para um momento em especial sobre Portas Abertas. Para muitos que não conhecem, Portas Abertas é um projeto que tem apoiado cristãos perseguidos nos mais diversos países onde a palavra do Senhor não pode ser espalhada, né? E hoje, em especial, como eu disse, queria apresentar a vocês um pouquinho sobre a Somália, um país africano e que está em terceiro lugar na lista dos mais perseguidos em 2020. Esse país, para você ter um pouquinho de noção, ele tem sido altamente combatido em relação aos cristãos pelo grupo terrorista Al-Shabaab, que é ligado à Al-Qaeda, né?
E nesse meio que estamos vivendo de combate ao Covid, eles têm, de fato, aproveitado para perseguir mais ainda os cristãos desse lugar. Agora acusando de que o vírus só tem crescido por conta da presença cristã. Os cristãos, com suas oportunidades de encontro, segundo eles, tem sido um caminho, não só nesses países, mas em outros, para que o vírus pudesse alcançar outras pessoas. Vamos ver um vídeo breve sobre a Somália e esse momento difícil que estão passando. Em poucas semanas, o mundo mudou totalmente. Andar em comunidade passou a ser coisa do passado. Fomos obrigados a permanecer dentro de casa e longe de nossos entes queridos. Nossos escritórios se instalaram em nossas casas e nossas igrejas mudaram para as plataformas online. O coronavírus se espalhou por todo o mundo e agora precisamos aprender a adorar em isolamento e fixar nossos olhos em Cristo. A pandemia tem afetado a todos nós, mas em lugares onde a pobreza, discriminação e isolamento são uma realidade constante, a probabilidade de superação está cada vez mais distante. Nos países onde cristãos são perseguidos, a necessidade de ajuda aumentou dramaticamente. Na Ásia, África e Oriente Médio, eles já perderam as suas rendas por causa das medidas adotadas diante da Covid-19 e enfrentam fome extrema. E muitos deles não recebem ajuda da família, comunidade e governo, sendo negligenciados por causa da fé e forçados a negar a Jesus para a própria sobrevivência. De um dia para o outro, nossos irmãos ficaram sem sustento, e a nossa missão é assisti-los, fortalecê-los e sustentá-los. Nisto, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Faça uma doação e leve alimentos e medicamentos para os cristãos perseguidos. Mantenha a igreja viva. Como você pôde ver, uma situação muito complicada e que exige de nós atitude. E essa atitude pode ser de várias maneiras. Uma delas é a oração. E nesse momento eu queria, junto com vocês, interceder por nossos irmãos que nesse país enfrentam tal perseguição. Vamos orar. Senhor Jesus, quão tem sido difícil para nós a distância e o isolamento social, pois perdemos muitas vezes a oportunidade de expressar o nosso amor para com os irmãos, de estudarmos juntos a Tua Palavra. E aí me vem à memória, Deus, esses cristãos, Deus, que já perseguidos por esses grupos, pela política, pelos países que não aceitam de forma alguma a Tua Palavra, eles enfrentam também agora outra dificuldade, a dificuldade, Deus, do isolamento. Por isso, Senhor, quero clamar diante de Ti, quebranta, Senhor, os governos, quebranta, Deus, as entidades, Deus, que estão administrando esses países, para que a Tua mensagem possa ser propagada, para que a Tua Palavra possa ser falada, Deus, vivenciada. Ó Senhor Deus, ajuda nossos irmãos, principalmente nas questões financeiras, Deus, no sustento.
que eles possam, de fato, conseguir o pão de cada dia, Deus, e ser fortalecidos pela Tua palavra, pela esperança no Senhor. Esse é o meu pedido, Senhor. Ajuda-os dia após dia, porque todos os dias é um leão que eles vencem. Eu te rogo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. E é projetos como esses, irmãos, amigos, que a nossa igreja também tem apoiado. Nós também temos uma oferta que encaminhamos por Portas Abertas, e dessa maneira você pode participar, ajudando financeiramente. Se você tem interesse, é só ofertar com aquilo que vier ao seu coração. E na conta que aparecer no vídeo, você pode contribuir. Não só esse projeto nós sustentamos, mas também outros. E dependemos, de fato, da ajuda de cada um dos membros, de cada pessoa que está vestindo a camisa. Então, não deixemos, meus irmãos, de contribuir, de dizimar, de ofertar, pois essa causa precisa da nossa ajuda. Orações, contribuições, lembrarmos sempre que esses irmãos estão necessitando dia após dia de sustento. Já dentro dos avisos, eu quero lembrá-los da cesta básica, certo? Nós temos algumas já formadas, mas precisamos sim completar outras. Por isso, se você puder contribuir, a igreja estará aberta aos domingos, na parte da manhã. Sinta-se à vontade para poder dar um pouco do seu a outros que precisam. Meus irmãos, também quero lembrar que as devocionais toda semana têm sido colocadas à disposição, tanto no YouTube como no Instagram, no Spotify. Também esses canais têm sido ferramentas para nos abençoar com a palavra do Senhor. Nós também temos nos reunindo, mas de maneira diferente. Através de aplicativos podemos compartilhar um pouco da palavra, saber como que o nosso irmão está. Então, não deixamos de estar juntos mesmo online, através do celular ou do computador. Se você não participa de nenhum grupo da nossa congregação, esteja entrando em contato através do WhatsApp, através das redes sociais, e poder se engajar, estar junto. São momentos preciosos que nós temos a oportunidade de conversar sobre as necessidades uns para com os outros, orar e poder aprender um pouquinho sobre a palavra do Senhor. No mais, passo já para mais uma vez estarmos entoando um louvor ao Senhor. Estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo, Mestre, meu Senhor, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder
sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiando então nesta proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo, Mestre, meu Senhor, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo, Mestre, meu Senhor, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Boa noite a todos. Hoje a gente vai continuar estudando o texto de Pedro, mas antes eu queria que vocês se perguntassem como nós reagimos em meio ao sofrimento injusto. Como eu e como você tem reagido em meio a um sofrimento que é injusto. Eu acredito que a tendência humana seja soltar os cachorros em cima da outra pessoa. A gente quer logo rebater, a gente quer logo estar por cima. Isso é muito claro, por exemplo, quando a gente vê uma partida de futebol e alguém vai e leva uma entrada muito brusca. Naquele momento todo mundo já se revolta e parte para cima das pessoas, porque a gente não quer sofrer injustamente. Mas como cristãos devemos entender que isso não é, que a gente não pode agir de todas as formas. A gente deve ter cuidado e ter sim um posicionamento adequado em meio a isso. Tenhamos a certeza que o sofrimento injusto vai chegar uma hora ou outra, mas também temos que ter a convicção que Deus está conosco e que Ele quer trabalhar na nossa vida em meio a tudo o que acontece. Ele quer que sejamos cada vez mais parecidos com eles, até mesmo nessas situações. É por isso que Pedro agora ele vai exortar os cristãos para que tenham uma atitude adequada em meio ao sofrimento injusto. E eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 1 a 6. 1 Pedro 4, 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão.
os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Vamos orar? Deus, que o Senhor, por meio do Espírito Santo, fale com cada um de nós, Deus. Que a Tua palavra possa mostrar os nossos erros e transformar, Senhor, a nossa vida. Por favor, trabalha. Queremos nesse tempo de pandemia que muitos estão aí sofrendo, sermos revigorados e transformados por Ti. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar propriamente no texto, é importante que a gente relembre um pouquinho de todo o contexto dessa carta. Ela foi escrita principalmente por causa de dois propósitos. O primeiro era por causa da perseguição, e o Will, há um tempo atrás, falou um pouquinho sobre isso, sobre a ideia de Nero estar infligindo perseguições a ele, e isso ser uma possibilidade, assim como também de as pessoas em sua volta, como é o caso desse texto, estarem insultando eles, batendo de frente com eles. E do início da carta de Pedro até o final, a gente pode ver esse tema da perseguição. Olha comigo no capítulo 1, o versículo 6, onde diz: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então aqui ele já mostra o caráter de provações que estava acontecendo. Assim como no final, no capítulo 5, no versículo 10, vai dizer assim: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, do início do capítulo ao final, a perseguição está presente. E os textos que a gente tem estudado aqui, do capítulo 3 até o final do capítulo 4, vai justamente dar um enfoque nesse sofrimento. Por isso, Carlos Oswaldo vai falar que o propósito dessa carta é uma ênfase na esperança e no chamado celestial. Em contrapartida, a tendência natural ao desespero e ao relaxamento na conduta cristã. O que Pedro queria que o povo tivesse esperança e, ao mesmo tempo, em meio às tribulações, que eles viessem a agir com uma conduta correta. É por isso que hoje a gente vai ver 4 atitudes que devemos ter em meio a um sofrimento inadequado. E o primeiro que a gente pode olhar no versículo 1 é que a gente deve se armar do exemplo de Cristo. Olha para o versículo 1, ele começa dizendo: Ora, tendo Cristo sofrido na carne. Esse ora é o mesmo termo de portanto. E por causa disso a gente se remete ao texto anterior. Só que nesse caso não é exatamente ao versículo anterior, mas é ao texto de 1 Pedro 3,18, onde ele vai falar: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, esse é o texto que ele faz uma referência logo em seguida. E ele diz que Cristo sofreu na carne. Isso quer dizer que todos os sofrimentos que ele teve culminaram até a cruz. Isso tudo para salvar o seu povo. Isso tudo para nos trazer vida, como o texto está falando. E é nesse sentido que a gente entende que Jesus é o maior referencial para as nossas vidas. Jesus é o maior exemplo para cada um de nós. É tanto que no texto, quando ele vai falar no capítulo 2 sobre os escravos, ele vai dizer: pratiquem o bem, se forem afligidos, suportem com paciência, porque Cristo sofreu também, dando-vos os exemplos. Então Cristo é o maior exemplo que temos, e devemos sim segui-lo de toda forma.
E o texto continua no versículo 1 e ele vai dizer então, armai-vos. E aqui é um termo militar, de vestir as armaduras para poder participar de uma guerra. E o povo estava acostumado com esses termos. É tanto que Paulo, em outro momento, vai dizer: participa, Timóteo, dos meus sofrimentos como um bom soldado. A gente observa também no texto de Efésios, capítulo 6, ele dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Os cristãos, eles precisam de todas as formas ter essa armadura, estar pronto para essa guerra. E não é uma guerra contra um homem, mas é uma guerra espiritual. É um conflito espiritual que a gente vai precisar ter. A grande pergunta que nos resta é: como eu posso então me armar? Como eu devo? E não tem outra forma a não ser por meio da oração e estudo da palavra de Deus. Oração e palavra do Senhor. Antes dessa pandemia, eu ouvi muitas pessoas falando que não tinha tempo para estudar a palavra de Deus. Muitas vezes, quando ela estava inserida em vários ministérios, ela dizia que tinha que deixar alguns para poder se dedicar mais à palavra. Eu pergunto: será que temos realmente nos dedicado mais à palavra do Senhor? Se temos tempo livre na nossa casa, tem sido para nos armar cada vez mais dele? Tem sido para aprender mais de como devemos nos comportar? Ou continua tudo do mesmo jeito? Se as coisas não mudaram, a gente vai ver que o problema não é a quantidade de reuniões, mas o problema é o nosso coração, que não tem desejado a Deus, que não tem buscado aprender cada vez mais da sua palavra. Por isso que nos voltemos, e como o texto vai falar aí, que venhamos a nos armar também. E esse termo também quer mostrar uma intensidade, uma busca fervorosa por fazer isso. E aí, mediante o exemplo, mediante a ação de nos armar, vai ter o resultado. E esse aqui é um versículo difícil de traduzir. Nas nossas Bíblias, quem tem a revista e atualizada, vai dizer: aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Aquele que sofreu na carne deixou o pecado. E aqui o termo deixou o pecado é literalmente abandonou totalmente o pecado. Então você pode presumir, não está falando da minha vida, está falando simplesmente de Cristo Jesus. Mas a estrutura gramatical vai mostrar que não, é referente a cada um de nós. Esse texto aqui, ele está no perfeito passivo, e quando a gente vê isso no grego, está relacionado a uma ação do passado que tem continuidade no futuro. Então, é algo que aconteceu antes, mas que agora está tendo ações. E por estar no passivo significa houve um agente. E esse agente foi Cristo que morreu na cruz. É por causa dele que a gente abandona totalmente o pecado. Então, quando o cristão ele se identifica completamente com Cristo, ele sabe que deixou o pecado. Ou seja, o domínio do pecado foi quebrado sobre ele na sua vida. Então, devemos ter a ideia de deixar o pecado, de lutar contra isso por causa de quem? De Cristo Jesus. Ele é o maior exemplo para que a gente venha a lutar dessa forma. E Paulo também vai advertir do mesmo modo. Em Romanos capítulo 6, versículo 7, vai dizer: quem morreu está justificado do pecado. Ou seja, o pecado não tem mais direito legal de ser o nosso Senhor. Ainda em Romanos 6, o versículo 18 vai ser bem mais claro. Vai dizer: uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Deus nos resgata totalmente do pecado e nos transforma em servos da justiça, para que a gente cumpra e faça a sua obra. Então, quando a gente lê esse versículo 1, lembra,
pela obra de Cristo Jesus, nós devemos nos armar e ter a consciência que deixamos o pecado de lado. E aí vamos lutar constantemente contra ele, né? O domínio não existe mais. Agora o que existe é uma luta para cada vez mais sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a obra. E aí o texto continua, e no versículo 2 a gente vai ver uma segunda atitude que devemos ter em meio ao sofrimento injusto. Cada um de nós deve abandonar os valores desse mundo. Olha só o que diz o versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então aqui a gente vai olhar uma brevidade de tempo. Ele está mostrando aqui, olha, vocês têm pouco tempo, e no tempo que resta a cada um de vocês, devem viver de acordo à vontade então do Senhor. É interessante como há um contraste grande entre paixão dos homens e vontade de Deus. Não tem como fazer as duas coisas. Não tem como servir, então, a dois senhores. E aqui o verbo viver significa conduzir a sua vida. Como é que nós temos conduzido a nossa vida? Porque quando a gente caminha dia após dia, o nosso comportamento pode refletir tanto os costumes do mundo, quanto a obediência a Deus. Então lembra, à medida que a gente caminha, a gente pode estar mostrando os valores do mundo, ou a gente pode estar mostrando a obediência ao Senhor. E nós somos chamados claramente nesse texto a abandonar o mundo, abandonar os valores que regem a nossa sociedade. Devemos deixar de lado, como muitos autores colocam, o mundanismo. E aí encontrei, estudando uma definição de um livro conhecido aqui da igreja, que estava sendo visto no curso, que é Pecados Intocáveis. E Jerry Bridge, ele vai estar dando duas definições do que seria mundanismo. E eu queria ler para vocês. Ele vai dizer que é estar apegado às coisas, monopolizado ou preocupado com o que é passageiro neste mundo. Vou repetir. É estar apegado às coisas, monopolizando ou preocupado com o que é passageiro neste mundo. Quer você ter um exemplo claro do que seria isso? É pensar simplesmente na carreira que eu vou seguir. Há muita gente que se prende a isso ao ponto que nada mais que está à sua volta tem interesse. Porque ele precisa adquirir uma boa profissão, ter um elevado cargo, trabalhar bem, ganhar bem, para que assim sustente toda a sua família. E a gente olhar, isso não é ruim. Mas quando a gente coloca toda a nossa dependência em algo que vai ser passageiro, que é a nossa profissão, isso sim é ser mundano. Quando a gente coloca toda a nossa confiança em um político, por exemplo, isso é ser mundano, porque a gente aprende pela palavra do Senhor que devemos cada vez mais buscá-lo e aprender dele e confiar nele e ter esperança nele e não em qualquer outro tipo de pessoa, de presidente, de governador. Então a gente encontra muito dessa situação, quando sai um político e entra outro, todo mundo entra em desespero e imagina como vai ser agora. Mas na realidade, como cristãos, devemos colocar nossa esperança unicamente nesse Cristo que morreu por cada um de nós. Ele ainda vai dar uma outra definição, que eu gostaria de ler. Diz assim: mundanismo é adotar práticas da sociedade sem discernir biblicamente esses valores. Mundanismo é adotar práticas da sociedade sem discernir biblicamente esses valores. E aí eu queria trazer também um exemplo bem pertinente que está acontecendo agora, que se chama auxílio emergencial. Com certeza você já ouviu falar, talvez você já foi atrás
Talvez o seu ainda esteja em análise e você está louco por causa disso. Mas a gente viu, assim que saiu, uma série de exigências que deveriam ser cumpridas para recebê-lo. Só que o que muitas vezes fazemos? Eu vou tentar, vai que eu ganho esse dinheiro. Por mais que você tenha um contrato, por mais que você tenha um trabalho legal, você quer de alguma forma ver se consegue ter esse dinheiro. E talvez você ainda justifique dizendo, o governo rouba muita gente, eles tiram muito do nosso dinheiro, pagamos muitos impostos, por isso eu estou só pegando de volta. Na realidade, o que você está sendo é mundano. Você está indo de acordo com os valores daqui. Porque eu pergunto, se alguém te rouba, isso te dá o direito de ir na casa da pessoa e pegar algo e levar para a sua casa? Acredito que não. Então devemos aprender a abandonar totalmente o pecado. Devemos abandonar totalmente os valores que existem nesse mundo. Porque eles não vão levar a canto nenhum que não seja a perdição, que não seja o distanciamento total do Senhor. Então, como uma segunda atitude, devemos abandonar os valores desse mundo. E aí no versículo 3 ele vai continuar enfatizando um pouco sobre isso. Olha só o que diz. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Ele diz, chega, tá bom, vocês já perderam tempo demais quando tinham uma vida distante do Senhor. Não tem como mais viver dessa forma, ficar pensando sobre essas coisas. Está na hora de você aproveitar e viver para o Senhor. No normal, cada um de nós só vai viver até ter 2 dígitos, né? 99, alguns passam disso. Mas a gente deve aproveitar o tempo que tem ao Senhor agora para aprender cada vez mais dele. E não para ficar praticando coisas do velho homem. Não para ficar simplesmente lembrando ou se orgulhando disso. Porque muitas vezes a gente tem um passado ruim, a gente encontra o Senhor, a gente é transformado. Mas na nossa fala parece que ainda tem orgulho de tudo o que fazia no passado da nossa vida. E isso é uma forma que o inimigo usa para que a gente lembre dos valores e que a gente de alguma forma se desprenda da palavra do Senhor. Então precisamos lutar contra esses impulsos. E aí ele vai dar 5 termos do que o povo pagão, os gentios faziam naquela época. É importante aqui a gente também citar um pouquinho do seu contexto. Porque naquela época que vivia o Império Romano, ali em meio a uma cultura também grega, estava permeado de veneração aos falsos deuses e espíritos. Assim, os jantares nas casas dos patronos e festas religiosas acabavam sendo cheias de imoralidade no final de todas as coisas. É por isso que aqui ele vai citar 5 termos e eu queria esclarecer o que são cada um desses 5 para vocês. O primeiro que ele fala aí é andando em dissoluções. E aí você pergunta, o que danado é andar em dissoluções? Isso é um termo geral para viver em devassidão. Ou seja, é o total desprezo por qualquer tipo de controle. As pessoas não gostam de ser controladas, de ver alguém dizer, é errado fazer tal coisa. E aí ela prefere continuar andando do jeito dela. Isso é andar em devassidão. É viver dessa forma, sem um controle, sem nenhum ato de conduta para estar vivendo. E aí ele vai começar a especificar algumas delas. A outra é concupiscências. Então, essa é a ideia de um desejo perverso, relacionado à imoralidade, tanto na área sexual como em qualquer outra área. Então é a ideia que você sabe que é um desejo proibido, mas você quer de toda forma realizar. Essa é a ideia aqui de concupiscências. Terceiro, ele vai falar borracheiros. E borracheiros significa o excesso de consumo do vinho. Eram aquelas pessoas que se embriagavam em meio a todas as festividades que aconteciam naquele meio. Então, bem simples.
O próximo, orgia. E esse eu queria que vocês prestassem atenção, porque naturalmente quando a gente pensa em orgia, talvez você já está imaginando aí o que seria. Mas aqui, para aquela época, tem um significado específico. E eu queria que você visse. Significa uma procissão noturna e desordeira de pessoas semi-embriagadas e festivas, que depois de jantar desfilam pelas ruas com tochas e músicas, em homenagem a Baco, que era um deus daquela época, ou alguma outra divindade, e que canta e tocam diante das coisas das casas de seus amigos e amigas. Então ele vai colocar a orgia aqui, relembrando aquela época, como uma procissão, um caminhar, muitas pessoas andando mediante a noite, já semi-embriagadas, resultando em imoralidade no final de tudo, e desfilando com várias músicas, se alegrando e possivelmente, como foi dito, terminando com prostituição. Isso te lembra alguma coisa? Na hora que eu estava estudando, veio a imagem do carnaval. Pessoas seguindo trio elétricos na Bahia ou no Rio, outras coisas, normalmente semi-embriagadas, desfilando e adorando outros deuses. Você pode pensar que não é outros deuses, né? Não tem nenhuma imagem ali feita, mas quando a gente vive para os nossos próprios valores, eu criei um próprio Deus dentro de mim. E aí, continuando, o texto ele vai dizer bebedeiras. Esse termo bebedeiras aqui é relacionado a farras. E o que seria farras? São festas em que se bebe, não necessariamente em excesso, mas dando oportunidade para que isso aconteça. Saiba a ideia de participar de algumas festas, talvez alguns ainda vão dizer que pode beber um pouquinho, mas esse ato de ir para uma festa, de beber um pouco, é totalmente condenado, porque está dando margem para que mais coisas aconteçam na sua vida. Por isso ele manda distanciar também disso. E por último, ele fala de uma idolatria detestável, que é a ideia de adorar a criatura ao invés do Criador. E idolatria já teve outras pregações aqui, que falou um pouco disso, por isso eu não vou entrar tanto. Mas a partir do momento que a gente começa a criar outros deuses, outros ídolos em nosso coração, a gente se distancia totalmente do Senhor. Por isso Pedro aqui é muito claro e vai dizer, basta o tempo que já aconteceu no passado, que vocês praticavam tudo isso. Deixem totalmente de viver dessa forma, ou de estar perto de pessoas que convivem desse jeito. Não esteja nesse meio, não ande na roda dos escarnecedores. Um outro texto que vai falar quase a mesma coisa, eu queria que vocês abrissem comigo, é Romanos capítulo 13, do 12 ao 14. Romanos capítulo 13, do 12 ao 14. Paulo aqui falando, ele vai dizer, vai, alta noite vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Olha o termo armas, mais uma vez aparecendo. 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Então, Paulo aqui usa praticamente os mesmos termos que Pedro usa em sua epístola. Ele quer que o povo se arme do Senhor, se revista dele, e assim deixe de praticar essas obras da carne. Então não é um ensino unicamente de Pedro, é um ensino de Paulo, é um ensino das Escrituras, que sempre pede para que a gente fique longe do pecado, se distancie dele e se aproxime cada vez mais do Senhor. E mediante isso eu quero que vocês olhem o versículo 4, lá de 1 Pedro, capítulo 4, que vai dizer assim:
Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. O texto vai mostrar que as pessoas que olhavam para os cristãos naquela época, eles faziam insultos a ele, porque eles viviam totalmente diferente. Por isso que eles estranhavam. Aqui o termo é como o cristão fosse contra a cultura. Ele não dava significado aos valores daquela época. Ele preferia ficar junto à palavra de Deus. E por causa disso, ele era totalmente insultado. Agora aqui preste atenção. Devemos ser contra os valores do mundo. Não ser contra o mundo. Porque a gente vive aqui. A gente deve aprender a se relacionar também aqui. Agora a gente deve avaliar muito bem o que é obediência à palavra de Deus e o que é simplesmente obediência aos valores desse mundo, que não devemos andar como vimos anteriormente. Então, ser contra a cultura não é ser contra a cultura. São coisas bem diferentes. E eles não, aqui no texto, não entendiam, por isso aparece o termo não concorrais, porque eles não correm nem caminham. Como é que tem esse povo aí, que tem todas essas festividades, e eles não caminham com a gente? Por que isso acontece? Isso era motivo de cada vez mais haver briga entre as pessoas que estavam à sua volta. Ele relaciona, é como se a gente relacionasse ao salmista, lá no capítulo 50 de Salmos, o versículo 18, onde ele vai dizer que as pessoas conheciam até a palavra, mas viviam como ímpios, porque eles se relacionavam com ladrões. Então é a mesma coisa. Não devemos, de maneira alguma, compactuar desse jeito, né? A ter uma vida de devassidão. Ele vai botar aqui no texto até de excesso de devassidão, que é a ideia de pessoas que não são corrigíveis. Porque à medida que o povo olhava para o cristão, ele estava vendo um julgamento perante ele. Porque existiam pessoas que faziam coisas diferentes dele. Por isso eles não gostavam de maneira alguma. Então, pelo fato do povo de Deus não participar desse tipo de vidas, eles eram considerados pessoas desprovidas de governo e pessoas que derrubavam a ordem estabelecida. Ou seja, eles eram antissociais. E você pode perguntar, será que isso acontece no tempo de hoje? Provavelmente você já teve algum amigo, talvez algum familiar, que olhou para a sua vida e disse, esse aí depois que se tornou crente, só quer ser diferente de mim. Antes andava nas mesmas festas, fazia as mesmas coisas que eu, mas agora não. Quer ter um comportamento totalmente diferente e não se aproxima mais. É natural que aconteça esse tipo de repulsa entre o cristianismo e os valores do mundo. E quem não conhece a Cristo não vai entender de forma alguma como é proceder dessa forma. Lembra também que naquela época Nero acusou os cristãos de incendiarem Roma. E a desculpa que ele usou foi que os cristãos odiavam a humanidade, porque eles não se relacionavam da mesma forma. Então, isso é algo que aconteceu no passado, isso é algo que vai acontecer no futuro. E devemos escolher ou agradar ao Senhor, ou agradar a cada um desses homens, né? Devemos, em certo modo, nos afastar da sociedade, de certo modo, não compactuar com a forma que o nosso vizinho, que o nosso familiar, que os nossos amigos agem, caso eles sejam totalmente contrários à vontade de Deus. Mas caso não seja, lembra, se aproxime deles, viva esse laço, essa vida um junto também, e fale do amor de Deus para cada um que está na sua volta. E aí, olha o versículo 5, que eu diria que seria a terceira atitude que devemos ter, que é descansar na justiça do Senhor. O texto no versículo 5 vai dizer, os quais hão de prestar contas
aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Ele diz que esses que insultam os cristãos nesse momento hão de prestar conta perante o Senhor. Esse hão de prestar contas é uma palavra relacionada à contabilidade. E se você é daqui da igreja e já viu os relatórios que Rosa faz, você tem a ciência de como é detalhado, como cada coisinha que entra é anotado ali e depois é prestado conta perante todas as pessoas. E isso deve acontecer muitas vezes também na sua casa, quando você faz feira ou mediante qualquer outra coisa. Muitas vezes temos que prestar conta diante do nosso chefe, diante do nosso patrão. Assim, aparece aqui no texto que nós iremos prestar conta. Querendo ou não, iremos prestar conta diante de Deus. É algo que eu e algo que você não pode se esconder. No texto ele vai dizer julgar vivos e mortos. Essa expressão é para indicar que todos que já viveram e todos que viverão. Todos, não tem como passar por esse julgamento. E Deus será esse juiz. Olha comigo o capítulo 1, o versículo 17. Diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então aqui ele vai dizer que o Pai é aquele que julga. No capítulo 2, no versículo 23, falando de Jesus, ele vai dizer: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. E esse aquele é o Senhor, é o próprio Deus. Mas na palavra a gente também encontra que Jesus há de estar nesse julgamento. Quando a gente olha o próprio Pedro pregando para Cornélio, ali em Atos capítulo 10, a gente vai observar que ele coloca Jesus como alguém que julga. Então, o julgamento vai ser tanto Deus como Jesus ali na figura de um tribunal, avaliando as obras daqueles que irão prestar conta. E aqueles são todos que se encontram ali. E aí a gente vai entrar no versículo talvez mais difícil dessa parte, que vai dizer assim: pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Então, depois de falar que haveria julgamento, ele vai dizer que para este fim foi o evangelho pregado a mortos. E esse mortos aqui vai ser difícil, é muitas vezes difícil ter um entendimento. É tanto que existe 4 interpretações possíveis sobre quem seriam esses mortos. E eu queria rapidamente aqui falar com vocês cada uma dessas posições. Primeiro, mortos aqui se refere ao fato de Cristo ter descido ao inferno para pregar o evangelho a todos os que não tinham ouvido ou que haviam rejeitado as boas novas enquanto vivos. Então, existe um grupo de pessoas que acreditam que nesse momento houve uma oportunidade na descida ao inferno de Jesus pregar o evangelho a eles e eles se arrependerem. Mas como a gente viu semana passada aqui, na realidade os mortos não têm como ter uma segunda chance. O evangelho é pregado ainda em vida e depois que morre, na realidade acabou tudo. Por isso é fácil a gente descartar essa primeira interpretação. Na segunda, alguns vão dizer que são mortos, que os mortos são os crentes do Antigo Testamento, que por não terem vivido durante os tempos do Novo Testamento, tiveram que esperar para que Cristo lhe proclamasse o evangelho. Então essa segunda interpretação, ela pode ser refutada pelo fato de na palavra do Senhor aparecer que esses mortos já estão no céu, à medida que eles creem. E isso é bem visto lá em Hebreus, depois você pode olhar, capítulo 11,
versículo 5 e o versículo 16. Então, a partir do momento que você morre, você já está diretamente com Cristo Jesus. É isso que as Escrituras ensinam quando você crê nele. A terceira interpretação, e ela foi seguida por mais pessoas, ela vai colocar que a pregação do Evangelho era para aqueles que estavam mortos espiritualmente. Lembra de Efésios capítulo 2, versículo 1? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então eles consideram que essa pregação é para todo mundo que nunca ouviu do Evangelho, que vive hoje e que está fadado à condenação. Só que quando a gente observa a gramática também do verbo, a gente vai ver que o verbo está no passado, está se referindo a algo que tinha acontecido pontualmente. E por causa disso a gente também deve anular essa terceira interpretação. Até porque no texto, muitas vezes ele está, em todas as vezes que aparece aqui, morte se refere a algo físico e não espiritual. Então a gente teria que rodar muito para conseguir mostrar por que no versículo anterior seria algo físico e nesse espiritual. E quarto, que seria a posição que eu creio, que acredito que é o que a palavra do Senhor ensina, que mortos são aqueles que ouviram e creram no Evangelho enquanto estavam vivos, mas depois faleceram. São aquelas pessoas que ouviram a palavra do Senhor, que creram nele, mas consequentemente passaram pela morte. Essa é a visão que tem menos problema. É por isso até que na tradução NVI ele vai inserir o termo agora. Ele vai dizer agora os que estão mortos, mostrando que um dia eles viveram e ouviram essa pregação do Evangelho. Então, aquelas pessoas que creram em Cristo, que creram na palavra, e mesmo sendo mortos injustamente, sabiam que eles tinham que enfrentar esse momento tão doloroso. Eles tinham a certeza que por mais que tivesse fé no Senhor, eles teriam que passar por isso. Eles foram julgados única vez pelos homens, e os homens até achavam que estavam derrotando ao fazerem sofrerem, ou até mesmo morrerem. Entretanto, não sabiam que aos olhos de Deus, os cristãos continuavam a viver em espírito, ou seja, tendo uma existência em poder e em vitória. Os homens podem até zombar, achando que no final tudo é morte. Mas se a gente conhece a palavra do Senhor, eu vou ter a plena convicção que a minha vida é estar para sempre ao lado de Deus. Que a minha vida não acaba aqui e agora. E foi assim que Jesus falou, lá em João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A gente pode ter e deve ter uma esperança na vida eterna. E essa é a quarta atitude que o cristão necessita ter. A morte não é o fim. Na realidade, ansiamos para estar para sempre em poder e glória ao lado de Cristo Jesus, sabendo que a vitória é certa quando cremos totalmente na sua palavra. Então a gente viu 4 atitudes que devemos ter em meio ao sofrimento injusto. Nós vimos que devemos se armar do exemplo de Cristo Jesus. Em segundo, a gente viu que devemos abandonar totalmente os valores desse mundo. Devemos, em terceiro, descansar na justiça de Deus. E quarto, ter esperança na vitória, ter esperança na vida eterna. Para finalizar, eu queria falar um testemunho de um teólogo cristão chamado Dietrich Bonhoeffer, que viveu em meados da Segunda Guerra. Ele não é conhecido talvez como um bom teólogo, porque ele colhia do lado mais liberal, ao mesmo tempo que também estava no meio
neo-ortodoxo, então ele é considerado um pastor fora da curva, que nem estava de um lado, nem estava do outro. Mas mesmo assim, ele tem muito a nos ensinar. Os textos vão falar um pouquinho sobre ele, e ele pertenceu ali ao momento da Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Aquele momento em que Hitler, por meio do nazismo, queria devastar todas as coisas. E ele, como pastor, ele se viu tendo que agir mediante essas circunstâncias. Ele, sendo cristão, ele falava que não tinha como ver um carro indo atropelar todas as pessoas à frente e não agir para parar esse carro. Então, de certa forma, ele lutava pela convicção de servir aos outros e proteger aos outros. Por isso devemos sim dar valor a ele. E nesse momento em que ele decide entrar na Segunda Guerra, na realidade ele decide ir contra Hitler e de alguma forma matá-lo. E aqui eu não vou questionar se é certo ou errado, fica para uma próxima vez a gente falar sobre isso. Ele deixa o seu cargo pastoral, que ele não queria que isso fosse influência para os cristãos, e ele vai de todas as formas tentar parar Hitler. Só que ele acaba sendo preso em 1943. E ele fica 2 anos preso sobre tortura, sobre diversos sofrimentos ali naquele meio. E após ter alguns acontecimentos, chega finalmente o momento em que Hitler decide matar ele, e não só ele, mas vários outros da sua família que tinham entrado junto, e outros contra esse regime que havia no momento. E ao chegar o momento da sua morte, alguns vão relatar que ele disse: este pode ser o fim, mas para mim é apenas o começo. Este pode ser o fim, mas para mim é apenas o começo. Como cristão, devemos ter a consciência que pode ter o fim, mas quando a gente crê em Cristo, esse é apenas o começo. Por isso que cada um de nós que está assistindo possa entregar a nossa vida cada vez mais para esse Deus, possa confiar totalmente nele e possa ter a ciência que unicamente a palavra do Senhor quem traz salvação, e que não há nenhum valor nesse mundo que nos leve a alcançar ou a chegar perto de Deus. Na realidade, tudo isso vai nos afastar cada vez mais. E que nós realmente tenhamos atitudes adequadas em meio ao sofrimento injusto. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que confronta as nossas vidas, que nos exorta, que mostra como devemos proceder em todas as situações, Deus. Perdão, porque muitas vezes quando sofremos de forma injusta, Senhor, nós queremos revidar, nós queremos simplesmente apontar o erro, mas a gente esquece de praticar o bem, a gente esquece de nos livrar do pecado, a gente esquece que o juízo pertence a Ti, Deus, a gente esquece da esperança da vida eterna. Nos ajuda, Deus, a nos armar cada vez mais do exemplo de Cristo. Nos ajuda a estudar a palavra do Senhor, a ter uma vida de oração a cada dia em nossas casas, Deus. Que esse seja um momento, Senhor, do Teu povo ser transformado. Que possamos alcançar os nossos familiares, Deus. Que possamos realmente viver para o Senhor, ser servos da justiça. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti.
que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Habita em ti. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo